celebração, uma festa hoje, né? Nosso culto de ceia. Os visitantes sejam bem-vindos, os tabernáculos sejam bem-vindos, igreja linda, santa, gloriosa, que vai morar no céu, amém? Aleluia, glória a Deus. Hoje não terá essa linha, o culto de ceia, então os pais, por favor, contenham os seus pequeninos, para a gente poder ministrar a palavra do Senhor, amém? Abram suas Bíblias. Não, tá fraco. Abram suas Bíblias. Aleluia. No livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Quero avisar os pais que no final do culto permaneçam um pouquinho, que vai ter reunião de pais. Ok? 2 Reis. Se você puder ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, a sacrossanta palavra diz assim. Hoje é difícil, gente. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que este teu servo temia o Senhor. E veio o credor, a levar-me os 2 filhos para serem servos, e algumas outras traduções escravos. E Eliseu disse: que te hei de fazer? Ou o que tu queres que eu te faça? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam o vaso, e ela os enchia, e eles lhes traziam os vasos, e ela enchia. E sucedeu, o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei com o restante. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos nesta noite, Pai, na beleza da tua santidade. Exaltamos o teu nome, porque só o Senhor é Deus. Pai, no nome de Jesus, me dê sabedoria, graça, unção e entendimento nesta noite, para proclamar a tua palavra. Pai, que dos meus lábios não saia nada de mim mesmo nessa hora. Eu me esvazio de mim mesmo, Pai, mas enche-me de ti, Espírito Santo de Deus, para falar tudo aquilo que tu queres transmitir à tua noiva, à tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a presença do Espírito de Deus. Sentem-se, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Nós lemos essa linda passagem no livro de 2 Reis, capítulo 4, do azeite que transbordou nas botijas por uma viúva, né? Essa mulher, como a Bíblia declara, né, uma das mulheres dos filhos do profeta,
O profeta havia morrido. A esposa de um profeta havia ficado viúva. E ela, então, agora no seu sentimento da perca do esposo, no seu desespero de alma, na pior época da sua vida, imagina a aflição dessa mulher em ter perdido seu esposo, em meio a um turbilhão de sentimentos que aquela mulher estava vivendo, além da dor da perca. Agora me aparece mais um problema para essa mulher. Um cobrador agora aparece. E esse cobrador, ele veio para cobrar uma dívida alta. E essa dívida era tão alta para ela que ela não tinha como pagar. E ele disse: se você não me pagar esta dívida, eu vou levar você e os seus filhos e os vender como escravo para que essa dívida seja paga. Mas o marido dessa mulher não era servo de Deus? O marido dessa mulher não era um profeta na casa do Senhor? Esse homem não era da escola de Elias, que agora estava sob a liderança de Eliseu? Era ou não era? Era. Esse homem era um servo de Deus. Mas como assim, bispo? Um servo de Deus deixou uma dívida? Vamos entender então o contexto histórico da situação que estava acontecendo ali naquela época. Segundo Flávio Joséfo, este homem se chamava Obadias. E realmente Obadias era um profeta, o esposo dessa mulher. Ele era realmente um servo fiel. Tem servos de Deus fiéis aqui? Levanta a mão. Aleluia. Você está aí, servo fiel? Glória a Deus. Um servo fiel, um profeta, um homem de Deus e profeta, boca de Deus na terra. Esse homem trabalhava como mordomo do rei Acabe. Você pode procurar no livro de Flávio Joséfo, que você vai encontrar um grande historiador. Se você que deseja ser um pregador da palavra de Deus ainda não tem a história dos Hebreus escrita por Flávio Joséfo, adquira. Não vendo, tá, gente? Mas é fonte de conhecimento e sabedoria. Esse homem, ele trabalhava para o então rei Acabe, antes de Acabe morrer. E ele, como ali mordomo de Acabe, na época de Elias, eclodiu o quê? Uma grande perseguição aos profetas. Os profetas começaram a ser perseguidos por Jezabel, esposa de Acabe. Jezabel, uma sacerdotisa do Satanás, esposa do diabo. Se o diabo casou com alguém, foi com Jezabel. Então, Jezabel ficou com muita raiva de Elias e seus profetas, porque Elias havia profetizado que não haveria mais chuva durante 3 anos e meio, e não houve mais chuva. Acabe, o rei, se irou, e eles começaram então a perseguir e matar os profetas. Todos nós conhecemos essa história. Então, essa história de Obadias está descrita lá no livro de 1 Reis, capítulo 18. Se você for lá, você vai ler que Obadias, que era mordomo de Acabe, um profeta de Deus na terra, ele escondeu 100 profetas.
Havia uma perseguição, estavam matando os profetas. E se você for lá em 1 Reis, você vai ver que Obadias escondeu 100 profetas para não serem mortos na perseguição de Jezabel. E aí, Obadias precisava alimentar esses profetas no esconderijo. E chegou um determinado ponto que Obadias não tinha mais como alimentar esses profetas. Obadias, tomado de uma ousadia e de um amor grande, de se dispensar, se dispor em prol do reino de Deus, salvando a vida daqueles profetas, o que Obadias faz? Pega um empréstimo. E um empréstimo grande. Porque sustentar 100 homens todos os dias, ele precisou de dinheiro. Só que aí, o que acontece? Obadias, ele sustenta esses homens escondidos, esses servos. Obadias era um servo, um profeta, tinha planos, tinha projetos de vida. Só que Deus decidiu chamar Obadias. E Obadias morreu. Profeta morre? Morre. Servo de Deus morre? Morre. Nós vamos morrer. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos morrer. A gente espera passar pelo arrebatamento. Mas Deus pode cantar nosso número a qualquer momento, gente. Nós estamos na fila. Nós estamos na fila. Os nomes estão sendo chamados. O próximo pode ser o meu. Então, servo de Deus, e eu quero te dar um aviso. Se conserta hoje, se você tiver que consertar, porque de repente o próximo pode ser o seu. Ou o arrebatamento pode acontecer hoje, oh aleluia. Mas este homem morreu e não deu tempo ele pagar a dívida. Então nós agora entendemos o contexto histórico de Obadias e por que esse profeta, esse homem de Deus, esse servo temente morreu e deixou uma dívida. Mas Deus, ele é perfeito em tudo. Deus, ele é perfeito em tudo. Ele é conhecedor dos meus problemas. Ele é conhecedor dos seus problemas. E nada, nem a morte, nem a vida, nada, nem problema, nem solução, nada acontece na minha vida e na sua vida que não esteja no centro da vontade de Deus, a partir do momento que nós servimos a Ele em espírito e em verdade e confiamos as nossas vidas em suas mãos. Você pode aplaudir a presença de Deus neste lugar. Você pode aplaudir a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar. Aleluia. Essa mulher, que a Bíblia não relata o nome dela, porque nem era contada naquela época, uma mulher, e agora viúva, com menos valor, já não tinha valor a mulher, agora viúva, menos valor ainda. Então o nome dessa mulher não aparece na história, mas raciocina aqui comigo, pensa aqui comigo. Um servo profeta que servia ao rei que estava perseguindo os profetas e queria matá-los. Pensa o estreito que Obadias passou. Servindo o rei sem que o rei descobrisse que ele também era profeta do Deus vivo. Com certeza, a esposa de Obadias,
ajudou ele. Com certeza Obadias não sustentou 100 profetas sozinhos. Com certeza a esposa dele, os filhos dele, ajudavam ele a levar alimento e água todos os dias para aqueles homens que estavam escondidos. Essa mulher deve e provavelmente fez parte dessa história. E ela sabia o que o marido dela estava fazendo. Ela sabia, tinha consciência da onde que vinha aquela dívida. Ela sabia. O meu marido era um servo. Ela conhecia o marido dela. O meu marido era um profeta. E ele fez essa dívida para alimentar, sustentar profetas vivos sobre a face da terra. Porque a intenção de Jezabel era eliminar todos os profetas de Deus. Só que agora, queridos, o credor bate na porta dela. O credor veio cobrar a dívida. Entra no coração e no sentimento dessa mulher o sofrimento pela perca do marido. E agora o cobrador vem e diz para ela: olha, se você não me pagar, eu vou vender você e os seus filhos como escravos. Essa mulher com certeza já tinha vendido tudo dentro de casa, ou entregue tudo a esse credor, porque lá na frente nós vamos ver que ela já não tinha mais nada dentro de casa. E os juros, quem sabe aí, ninguém aqui pega dinheiro com a agiota, não é verdade? Ninguém aqui precisa disso, em nome de Jesus, amém. Mas o agiota, quando ele vem bater na porta, ele vai cobrando juros sobre juros, e a dívida vai aumentando, e não convém para nós entrarmos nessa situação. E essa mulher agora, sem nada mais para dar como garantia que ia pagar aquela dívida, já tinha vendido tudo de dentro de casa, já tinha entregue tudo de dentro de casa. Não vê mais solução. A dor da perca é grande, mas o desespero dessa alma agora é enorme, porque ela pode ser vendida como escravo, os seus filhos vendidos como escravo, e de repente nem seriam para o mesmo lugar, e haveria uma divisão na família. Gente, nós precisamos entrar dentro dessa família, dentro dessa história, para entendermos a situação real. Porque seria muito fácil eu chegar aqui e falar: a mulher ia ser vendida como escravo. Agora, se põe no lugar dela, como mãe, como serva de Deus. E o Senhor nos fez livres, amém? Foi para a liberdade que o Senhor nos criou. Então, aqui nós vamos ver algumas posturas dessa mulher. A primeira postura não foi ficar chorando, arrancando os cabelos. É lógico que ela viveu o período de luto dela, e eu acredito que ainda a dor dela estava muito grande, mas ela não se trancou dentro de um quarto, ela não entrou em depressão, ela não correu para a farmácia para comprar antidepressivo. Ela simplesmente se levantou, tomou uma posição e foi ao lugar certo para resolver o problema. Nós devemos procurar a solução dos nossos problemas no lugar certo. E nesta noite eu te digo que você entrou aqui neste lugar e o Senhor está neste lugar e tem solução para o seu problema. Você que está nessa live, Deus tem solução para o seu problema. Essa mulher foi até Eliseu, foi até a escola de profeta, e onde o seu marido era profeta. E agora, com certeza, Eliseu conheceu Obadias.
conheceu, ficou sabendo, ouviu os feitos de Obadias, a ousadia dele em salvar aqueles servos de Deus, para que o reino de Deus continuasse a ser proclamado sobre a face da terra. E Eliseu deveria saber daquela dívida. Queridos, nós precisamos. Mas Deus sabe do que eu preciso. Você pode ter certeza que Ele também sabe do que eu preciso. Mas nós precisamos chegar diante de Deus em oração, súplica e ação de graça. É todos os dias. E apresentar a Deus a nossa causa. É muito fácil nós darmos um glória a Deus, um aleluia, quando nós ouvimos isso, mas realmente entrarmos na presença de Deus em oração, súplica e ação de graça, na hora do desespero e do problema, procurar a solução para os nossos problemas aos pés do Senhor. Tem muita gente que não faz isso não. Tem muita gente que só fala, mas na hora de realmente ir, se entregar e buscar, chama para vir numa vigília para ver se vem. Chama para fazer um relógio de oração, onde o seu nome está ali durante meia hora, para ver se lá na sua casa você vai cumprir realmente essa meia hora de oração. É aí que a gente começa a analisar a nossa vida. Eu realmente estou chegando diante de Deus em oração? Realmente eu estou vigiando? Porque a palavra diz orar e vigiar sem cessar. Não é orar e vigiar em 1 hora ou 2 por dia, não. É sem cessar, é em todo o tempo, independente do que eu esteja fazendo, no meu trabalho, na minha casa, no meu lazer, na igreja, a minha mente está voltada para Deus. E isso eu aprendi quando eu me converti lá atrás, quando eu era judia. Quem me ensinou isso foi o bispo apóstolo Jair, que na época ainda era só um evangelista, e eu e o bispo éramos apenas novos convertidos, e a Ravena nem convertida não era. Seja bem-vinda, Ravena. Nós te amamos. E eu disse para ele, porque novo convertido é assim, né? É curioso, né? Quer saber tudo. Eu não sei se vocês, quando se converteram, era assim, mas, gente, a pastora Osília que diga. Que é mais antiga do que eu, para não dizer velha, nesse negócio, foi minha discipuladora quando eu me converti. Crente, novo convertido, quer saber tudo. E eu falava assim, eu fiz uma pergunta, que horas que eu tenho que orar? Então, o evangelista Jair, firme, disse para mim assim, você tem que orar em todo o tempo. Eu falei, como assim? Você tem que orar em todo o tempo. Mas eu trabalho. Ele falou, não tem problema. Fica ligada no trono. E eu aprendi isso quando eu me converti, que nós precisamos orar e vigiar em todo o tempo para não cair em... Porque o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando uma oportunidade para nos devorar. Essa mulher, então, ela procurou a pessoa certa para resolver o problema. E o problema agora não é mais só dela. Agora ela compartilha o problema dela com Eliseu, que era a boca de Deus sobre a terra, representante legal de Deus na face da terra. Ei! Se você não sabe, naquela época o profeta era um representante legal de Deus sobre a face da terra, era a boca de Deus na terra, mas hoje eu digo que você é boca de Deus sobre a face da terra, e Deus vai te usar com poder e graça para ajudar muitas pessoas a solucionar problemas. Essa mulher foi procurar, então, o profeta. Lá em Ageu,
2:9, diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar há paz. Essa mulher teve paz? Ela tinha paz? Gente, ela estava aflita, ela estava em desespero, mas ela tomou a decisão certa. Epa, peraí, eu vou no lugar certo, eu vou ouvir a palavra certa, eu vou tomar a direção certa, porque o meu marido morreu, mas ainda existe boca de Deus sobre a terra, e eu preciso de paz. E aí, diante do relatório, o profeta faz a primeira pergunta para essa mulher: o que eu posso fazer por ti? O que tu queres que eu te faça? Ei, aí eu me lembro de Jesus Cristo passando por Jericó em um cego à beira do caminho, e ele perguntando: ei, o que tu queres que eu te faça? O cego disse para ele assim: eu quero ver. Muitos de nós que estamos aqui nesta noite, estamos com a nossa visão turva, e nós precisamos falar como aquele servo, aquele cego: eu preciso ver. Eu preciso ver claramente. O profeta perguntou para aquela mulher: o que tu queres que eu te faça? Ela relatou o problema: eu preciso pagar a minha dívida. Ei, fecha seus olhos. Põe a mão aí no teu coração. Fecha os seus olhos. Feche os seus olhos. O Senhor te pergunta nesta noite: o que tu queres que eu te faça? Mantenha os seus olhos fechados. E essa voz do Espírito entra dentro do seu coração agora. Ei, qual é a sua necessidade? O que você precisa nesta noite? Fala para Ele. Diz para Ele o que você precisa. E se você crê, aplauda a presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele tem solução para o seu problema. Chegai-vos a Deus confiadamente ao trono da graça, a fim de obter graça e misericórdia. A segunda pergunta que o profeta faz para essa mulher, logo após ele dizer: o que você quer? Você falou aí para Deus o que você quer? Amém, glória a Deus, eu creio. A segunda pergunta, ele vira para ela e fala assim: o que você tem em casa? E Deus está te perguntando aí: o que você tem em casa? O que você tem em casa? A resposta dela imediata, rápida, baseada nas emoções dela, baseada na situação que ela estava passando. Ela disse assim: eu não tenho nada. Talvez diante desse problema que você esteja passando agora, que você acabou de falar ele para Deus, Deus está te falando assim: o que você tem? E você fala: diante desse problema, diante dessa enfermidade, diante desse problema de relacionamento, diante dessa dívida, diante dessa situação difícil, que para os olhos do homem é impossível, você imediatamente, com os olhos humanos, responde: eu não tenho nada. Queridos, muitas vezes Deus vai falar para a gente, vai agir conosco de formas que nós não entendemos no momento. Porque a primeira coisa que o profeta perguntou para ela: o que você tem em casa? A gente não está vendo solução do problema. O coração está em desespero. Já entreguei tudo que eu tinha. E eu não tenho mais nada. Só que aquela mulher, então, eu acredito que o silêncio pairou no ar. E o profeta, com um olhar de profeta, penetrou dentro da alma daquela mulher. E o Espírito de Deus fez ela ir até a casa dela e vasculhar todos os cômodos daquela casa. Ei!
Talvez hoje não foi isso que você queria ouvir. Uma pergunta: o que você tem? Porque se eu estou em desespero, precisando de algo, o que eu tenho para dar? Mas sabe, filhos, nós aceitamos a Jesus como o único, suficiente Salvador das nossas vidas. Nós somos servos de Deus. Só que muitas vezes, como servos de Deus, nós precisamos de milagres. Eu preciso de milagres na minha vida. Você, não sei se você precisa. Mas eu preciso de milagres na minha vida. Muitas vezes Deus vai falar e agir de formas que nós não queremos. Ele vai fazer nós pensarmos. Ele vai fazer nós refletirmos. Ele vai fazer nós nos achegarmos mais. Ele vai fazer nós nos esvaziarmos de nós mesmos, do nosso eu, do nosso achismo, para ver o tanto da presença dele que ainda há dentro de nós. Porque nós, se aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, agora nós somos templo, nós somos morada, nós somos habitação de Deus, habitação do Espírito de Deus. E aquela mulher, ela se lembra que lá na casa dela tem uma pequena botija que o marido dela carregava no seu cinto, que tinha um azeite dentro. Mas aquele azeite não era qualquer azeite. Aquele azeite era a solução dentro da casa dela. Ei, existe azeite aí dentro de você ainda? Ei! Templo do Espírito Santo. Alguns já são mansão, né? O Thales está virando mansão já, né, Thales? Dava para caber mais, né, Thales? Ei, existe óleo de unção aí dentro ainda? Um dia você falou em línguas, um dia você profetizou, um dia você foi pleno do Espírito Santo, mas os revés da vida vieram, começaram a te abater, os problemas vieram, começaram a te empurrar, a te espremer. E diz: eu estou frio, eu já não sinto mais nada. Procura aí, gente. Se você aceitou Jesus, tem óleo aí, tem azeite aí, nem que seja um pouquinho, mas é o pouquinho que Deus precisa para fazer o grande milagre. Ei, um dia o rei Davi quis fazer um palácio para Deus, e ele disse: ei, Davi, eu não habito em templo feito por mãos de homens, mas ele é tão poderoso, ele é tão lindo, ele não cabe dentro dessa igreja, ele não cabe neste planeta, mas ele cabe dentro de mim e de você. O Espírito de Deus habita dentro de você. Ei, tem óleo aí. Aleluia. Essa mulher tinha uma botija com um pouquinho de azeite. Uma mulher triste, desesperada, angustiada, com a visão ofuscada, com o seu entendimento limitado. E para nós que passamos por alguns problemas, a gente sabe que no momento da dor e do desespero, a visão ficou ofuscada. A gente sabe que na hora do desespero, nós conseguimos sermos limitados. A nossa fé muitas vezes diminui. Muitas vezes as aflições do tempo presente
vem tão forte na nossa vida que a gente consegue ficar limitado. Mas essa mulher agora, ela se lembra, ela se recorda que ela tem algo mais precioso dentro da casa dela do que ela imaginava. Ela tem o azeite do profeta. O marido dessa mulher não deixou ela desamparada. O marido dessa mulher não deixou para ela uma herança de maldição. O marido dessa mulher deixou para ela unção. Esse homem era servo e ele deixa para ela unção. Ele deixa para ela o óleo precioso de extremo valor. Esse homem deixa para ela herança de bênção. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Enquanto nós ficamos olhando para o nosso problema, para as nossas dores, para as nossas mazelas, nós não conseguimos enxergar a solução de Deus que está dentro de nós. A botija de azeite não era um azeite qualquer, não era um azeite comestível, mas era o óleo da unção, da primeira tiragem, de extremo valor, o óleo que ungia cabeças, o óleo que poderia ungir reis, profetas e sacerdotes, o óleo que cura, o óleo que liberta, que despedaça o jugo, o óleo do milagre. Tem óleo aí? Tem óleo aí? Não tem problema que vai ficar de pé com o óleo que despedaça o jugo que está dentro de nós, está sobre a nossa cabeça. Então Eliseu dá a primeira direção para essa mulher. Ele faz duas perguntas: o que tu queres que eu te faça e o que é que você tem? E agora ele dá uma direção para ela. Gente, eu estou sem relógio. Ele vai lá, depois da resposta dela, ele diz assim: procure os seus vizinhos e peça vasos emprestados, todos quanto conseguir. Sabe, filhos, isso quer dizer que esta mulher tinha que ter bons relacionamentos. Porque se ela não tivesse bons relacionamentos com os vizinhos dela, ela não ia conseguir vasilhas emprestadas. Ela ia na casa de um e ia falar: essa daí eu não tenho coragem não. Esse daí nem gosta de mim. Essa mulher, ela tinha que ter bons relacionamentos. Porque agora era a hora dela se humilhar e pedir emprestado. Tem momentos na nossa vida que Deus vai nos testar para ver se nós realmente somos humildes o suficiente para obedecermos às determinações dele sobre a nossa vida. Assumirmos a nossa posição real. Tem gente que não tem coragem de assumir a situação que está vivendo. E quer manter uma aparência, uma vida de aparência, quando na verdade está precisando de ajuda. E ser orgulhoso, arrogante, prepotente não vai nos levar a lugar nenhum. Ela teve que entender agora a posição que ela estava vivendo e passar de casa em casa pegando vasilhas emprestadas, e não eram poucas. Ele disse: pegue muitas vasilhas, não poucas. Se ela não tem bom relacionamento, ela não conseguiria. Você tem bom relacionamento com as pessoas? Porque se eu não tiver bom relacionamento, eu vou falar: vizinho, me empresta uma botija? E ele vai dizer: não.
não te empresto. Porque você lembra quando você fez isso assim comigo? Tem pessoas que são assim. Aqui não existe pessoas assim, amém? Queridos, daqui a pouco nós vamos participar da mesa da ceia. E nós vamos repartir o pão. Que já não vai ser mais pão, mas agora vai ser o corpo de Cristo. E é um pão que nós repartimos. E um pedaço deste pão que vai estar dentro de mim, que agora é corpo, vai estar dentro de você, mas vai estar dentro da Dayana, que vai estar dentro do Jefferson, que vai estar dentro da pastora, que vai estar dentro de cada um de nós. E nós vamos nos tornar um só corpo em Cristo Jesus. Isso nós precisamos conscientizar, que nós somos um. Precisamos aprender a sentir a dor do nosso irmão. Precisamos aprender a nos relacionar, a nos ajudar um ao outro, a sermos realmente família. E eu glorifico a Deus que nesta igreja nós somos família. E eu não estou exagerando, porque vocês estão aqui e os que vivem aqui sabem disso. Que quando um tem um problema, todo mundo vai atrás. Ora, jejua, faz tudo que é possível. Ajuda no que for preciso, o que for possível. Nós somos uma família. Nós somos um corpo. E nós vivemos isso aqui nessa igreja. Então entendemos também que Deus aqui está se comprometendo com o milagre. Ele vai lá e fala: pega muitas vasilhas, não poucas. Ele está se comprometendo quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente busca. Ele diz: eu quero te abençoar, eu quero fazer um milagre na sua vida. Mas filhos, Deus não vai fazer por mim e por você aquilo que Ele me capacitou e te capacitou para fazer. Ele queria fazer sim o milagre e multiplicar o azeite, mas essa mulher tinha que tomar uma postura e ir atrás de conseguir as vasilhas. Tem coisas na nossa vida que Deus manda nós irmos fazer e Ele não vai fazer por nós, como o ide pregai o evangelho por todo mundo. Ele já fez o que Ele tinha que fazer. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, para que eu e você tivéssemos vida e nós obedecêssemos a Ele. E a ordem dele é que eu e você façamos discípulos. E você está fazendo? Hein? 1 Pedro 2,9, proclamando as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Você está fazendo? Ele está procurando vasos para usar. Ele está procurando vasos para usar. Aleluia. Eu sou um vaso de Deus. Eu sou um vaso nas mãos do oleiro. Quem aqui é vaso nas mãos do oleiro? Ah, queridos, Ele quer transbordar a unção dEle sobre a sua vida hoje. Aleluia. Sabe, filhos, nós queremos bênçãos. Nós queremos as bênçãos de Deus. Nós falamos com Deus que precisamos do milagre, mas nós não nos dispomos a querer o Deus da bênção, porque para querer o Deus da bênção tem que ter obediência à palavra e tem que muitas vezes ter sacrifício, e nós não queremos obedecer e nós não queremos sacrificar nada. Para o milagre acontecer, nós precisamos não nos conformar com este mundo, mas transformar a nossa mente com a renovação. Renova a sua mente aí. Ei, Jesus quer renovar isso para
parar de andar conforme o mundo, porque senão o milagre não vai chegar na sua casa, na sua vida. Nós precisamos tomar atitude, e o Senhor orientou para ela providenciar muitas vasilhas. Ele é generoso em nos abençoar. E se ela não vai pegar muitas vasilhas? Uma só tá bom. Vocês já viram o crente tá bom? Vamos fazer desse jeito mesmo que tá bom. Mas isso aqui não tá legal. Tá bom. Ei, Deus quer te mandar para a África. Mas aqui mesmo, em Colatina tá bom. Tem muita gente aqui. Não, mas Deus está gritando. Está falando, ei, eu vou te tirar daí, vou te mandar para lá. Ou eu vou te tirar de lá e vou trazer para cá. Ou eu vou movimentar isso na sua vida. Mas desse jeito aqui tá bom. Um dia eu ouvi um pastor falando assim, mas 40 pessoas na minha igreja tá bom. Já dá para pagar o aluguel, dá para pagar as contas, os dízimos deles, tá bom. Eu quero quantos Deus quer me dar. Eu quero quantos a minha voz puder alcançar. Não tá bom não, porque tem muita gente aí fora indo para o inferno. Tem muita gente aí fora morrendo todos os dias sem a salvação. Não tá bom. Ei, vaso. Precisamos parar de olhar e entender que nós precisamos dessa fonte inesgotável, que é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, e Ele nos capacita para isso, mas nós precisamos nos dispor a ir. Nós somos limitados, mas Ele não. Quanto mais vaso, mais óleo. Depois Deus deu a ela a segunda direção: feche a porta com os teus filhos, tampe as brechas. Na sua casa, na sua vida, na sua família. E o milagre vai acontecer. Feche a porta e o azeite vai vir. Tampe as brechas. Eu tenho uma pregação que fala das raposinhas, os pecadinhos, que não tem nada a ver. Tampe as brechas. Precisamos ter uma vida de oração, de entrega. Isso nos faz lembrar de que Jesus disse: ei, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu Pai em secreto. Quanto tempo nós temos nos disposto a entrar em intimidade com Deus? Porque quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta, é eu sozinho. É você sozinho. A se dispor, a se despir, a se expor para Deus. A falar com Ele, a ter intimidade com Ele, a ouvir a voz dEle sem ingerência. Sabe qual é o nosso problema hoje? Nós às vezes até fechamos a porta do nosso quarto, mas o celular está junto. E se aquele sinalzinho do WhatsApp der um barulhinho, nós vamos lá para ver quem mandou a mensagem. Então você não está em intimidade com Deus? Deus não vai mandar mensagem no seu WhatsApp agora não, meu amigo. Ele está querendo ter um tete a tete com você. E nós não nos desprendemos das coisas do mundo. Nós estamos mais ocupados com a internet, em fazer o que a gente acha que é legal, que é gostoso, que é bacana, do que em gastar tempo, em investir tempo na presença de Deus. Na intimidade com Deus. Sabe, filhos, quanto mais nós oramos, quanto mais nós falamos com Deus, quanto mais nós expomos para Ele a nossa vida, mais Ele vai revelar as coisas grandes e ocultas, os segredos dEle para a sua vida. Mas nós só queremos que Deus revela.
Nós só queremos que Deus conte-nos os segredos. Nós só queremos que Deus fala comigo. E Deus está querendo falar comigo, mas eu não paro para ouvir a voz de Deus. Então, quando eu vou ouvir a voz de Deus, nunca eu vou ouvir a voz de Deus, porque o tempo que eu teria para estar na presença de Deus e ouvir Ele falar, eu estou na internet. E aí essa internet é uma amplitude, né, gente? E o desgraça que é para a vida de alguns crentes. É uma fonte de bênção, está aqui sendo uma live. Mas quando a pessoa não tem sabedoria, discernimento e bom senso, porque ó desgrama. O que eu tenho visto de crente sem bom senso, deixando o diabo entrar dentro da sua casa, dentro da família, através disso. E o diabo já está cegando o entendimento, e eles não estão nem conseguindo perceber. A internet é uma fonte de bênção. Quando a gente sabe usar, amém? Mas quando a gente não sabe usar, é uma fonte de maldição para a nossa vida. Pare para pensar. Glorifica a Deus? O que você está fazendo na internet, no seu celular, na TV, no seu computador, glorifica a Deus, edifica o reino, faça. Agora, se não glorifica a Deus e não edifica o reino, pelo amor de Deus, você está trazendo maldição para dentro da sua casa, para o seio da sua família. Feche a porta. Entre em intimidade com Ele. Feche a porta do seu quarto. Se conserta. Ouve, fala com Deus. Ouve Deus falar. É uma hora. Gente, o sagrado perdeu valor. O seu tempo com Deus é sagrado. O meu tempo com Deus é sagrado. Nada pode substituir o nosso tempo com Deus. Então essas vasilhas que estavam dentro de casa, agora com a porta fechada, sem a ingerência. Já pensou se tivesse o WhatsApp? Como é que é o nome desses negócios, esses vídeos que agora... que eles têm que ficar assistindo, não sei quantos, eu falei já, é dinheiro, mas estranho, não gostei desse negócio não, gente, desculpa aí quem faz, entendeu? O problema é seu com Deus, esse negócio aí de Kawaii, é Kawaii? Tem que assistir não sei quantos vídeos por dia para você ganhar 40 centavos. Vigia, crente, se você não está substituindo o seu tempo com Deus. Aqueles que ficam fazendo aqueles videozinhos, dançando, música do mundo. Vigia, crente. Tem mais coisa que eu não sei falar porque eu não conheço. Eu não gasto meu tempo com isso. Eu não tenho tempo para isso. E se você tivesse discípulos, se você tivesse obedecendo o ID de Deus, você também não teria. E agora com a porta fechada, sem ingerência, sem fofoca, sem mentira, sem conversinha, sem internet, sem pecado, o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Aleluia. Sabe, queridos, em tempo de visão turva, o azeite é a solução. Salmo 23:5, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Em tempo de sequidão, de peso, de jugo, Isaías 10:27, o óleo da unção despedaça o jugo que está sobre os nossos ombros. Aleluia. Em tempos de perca significativa, quando a tristeza nos abate, o azeite é a solução. Salmo 45:7, tu me unges com óleo de alegria, mais do que aqueles que me rodeiam. A alegria do Senhor é a nossa força em tempos que a volta de Jesus Cristo é eminente e que vemos Jesus estar às portas para arrebatar a igreja. Nós precisamos estar com as nossas lamparinas acesas. Sabe, filhos? Vamos lembrar
10 virgens, todas elas eram virgens. Todas elas estavam ornamentadas, esperando o noivo. Só que 5 delas não tinha azeite. Ah, queridos, se isso não gritar dentro do nosso coração, eu não sei mais o que vai gritar. Nesse tempo de arrebatamento da noiva, onde muitos estão cegos, caminhando a passos largos, estão dentro da igreja e estão cegos. Como é que é a pregação que o bispo pregava aqui? Perdidos na porta do céu, salvos na porta do inferno. Tem muita gente que aceita Jesus no leito de morte e vai morar para o céu. E tem gente que passa a vida inteira dentro da igreja e vai para o inferno. Porque vive uma vida de desobediência, desleixada de qualquer maneira. Não tem azeite. 5 que estavam ali esperando de noite. Estavam esperando, lindas, maravilhosas, arrumadas, adornadas. Na hora que o noivo chegou, não tinha azeite. E elas não foram. Perderam. Não tem mais outra oportunidade. Quando Jesus arrebatar a igreja, ou quando eu e você morrermos, não tem purgatório. Sinto muito para você que acredita nisso. Também a nossa palavra não nos respalda a reencarnação como os nossos irmãos espíritas acreditam. E eu respeito a crença deles, mas nós não cremos. Não tem. Existe apenas 2 caminhos: da bênção e da maldição, da vida e da morte. Deuteronômio: escolhe, pois, hoje o caminho da vida, para que viva tu e a tua família, a tua descendência. A escolha é sua. Nós temos que orar e vigiar em todo o tempo, queridos, para mantermos as nossas lamparinas acesas. Essa mulher, ela simplesmente toma uma decisão: eu vou obedecer. Porque se ela não obedece, se ela não pega a vasilha emprestada, se ela não fecha a porta, e se ela não pega aquele pouquinho de azeite assim, e começa a derramar, e encher vasilha, encher vasilha, encher vasilha, encher vasilha, e o milagre acontecendo por causa da obediência dela. Só que a gente vem aqui, a gente ensina, a gente prega, a gente ora, a gente discipula, a gente admoesta, a gente chama atenção, a gente vem ensinar na célula, tem discipulado pessoal. E ainda os crentes ficam chateados com a gente, porque a gente está mostrando a verdade. Fica chateado com Deus, por favor. Se resolva com Deus. O problema é seu e de Deus. O meu é fazer isso aqui que eu estou falando agora. Mostrar para vocês a verdade. E se eu não vigiar, meu filho, até eu perco a minha salvação. Então, se nós temos que tratar alguma coisa, vamos tratar com Deus. Que a palavra é dele. E o milagre, então, vai acontecer. Está acontecendo. Ela pega ali e enche as vasilhas. E vai enchendo as vasilhas. E vai enchendo as vasilhas. Ei, vaso, o Senhor quer te encher nesta noite. O Senhor quer te encher ao ponto de você transbordar. E essa unção sobre a sua cabeça, essa unção vai trazer um milagre sobre a sua vida. Mas ele não vai ficar só sobre você. Você vai ser tão cheio, que vai transbordar para outras pessoas. E o milagre vai acontecer na sua casa, na sua família, nos seus vizinhos, nos seus parentes, no seu trabalho. Você será a fonte do milagre. Você será a fonte do azeite de Deus sobre outras pessoas. Aleluia! Mas precisamos viver uma vida de obediência. Sabe, queridos? E essa mulher então encheu todas as vasilhas. Pega mais uma, menino, lá, vasilha. Não tem mais, mamãe, acabou.
Já encheu tudo. Eita glória, encheu. Agora essa mulher falou, uai, encheu. O que eu vou fazer? Estava com as vasilhas cheias e ainda não sabia o que fazer. Ela foi de novo ao profeta e falou, está cheia as vasilhas, e agora? Ele disse, agora, minha filha, agora seja feliz. Seja feliz. Essa unção que você está buscando todos os dias, essa intimidade que você está buscando todos os dias, esse óleo transbordante que você está buscando todos os dias, vai servir para você por toda a sua vida. Ele diz para ela, ei, pega esse óleo, vende, paga a sua dívida. A partir de hoje você não deve mais nada. Ei, o sangue de Jesus já foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Ei, a dívida já foi paga na cruz. Nós não devemos mais nada. Aleluia! Glória a Deus! Deus está querendo solucionar o seu problema físico. Sabe, o óleo, ele trazia cura física. E hoje Deus está te enchendo desse óleo para derramar sobre outras pessoas e ser solução de problemas na vida de outro. O azeite era essencial para a vida na unção dos reis, profetas e sacerdotes. E Deus está falando, ei, eu vou te usar com este óleo para você ganhar muitas almas e muitas almas e muitas almas para o reino. Eu vou multiplicar sobre você dons, talentos. Oh, aleluia. O azeite era essencial para a cozinha, para fazer o pão. Ei, Deus não vai deixar faltar provisão na sua vida. O azeite era símbolo de cura. Deus quer derramar cura sobre a sua casa, sobre a sua família. O Espírito Santo é um elemento essencial para a plenitude da nossa felicidade. Ei, abra o seu coração agora. Eu quero te convidar a ficar de pé antes de nós irmos para a ceia. Fique de pé, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e diz para Deus, Deus, eu quero ser cheio desse óleo, desse renovo e dessa unção. Fala para Deus. A ponto de transbordar. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, antes de nós irmos para a mesa da ceia. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer um concerto com Jesus? Você fez uma aliança com Jesus, mas de repente você, por algum motivo que não me interessa agora, é você e Deus, você saiu debaixo da nuvem de glória, o azeite está acabando aí, quer fazer um renovo com o Espírito Santo, com Jesus nesta noite, quer renovar a sua aliança com Jesus para você ir morar no céu? Tem alguém nessa noite que quer renovar a sua aliança com Jesus? Levanta a sua mão. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém nesta noite que ainda não disse assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, e nessa noite quer falar com Jesus para você ser cheio desse azeite, desse óleo, dessa unção, para ir morar no céu? Eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu quero que você tenha a oportunidade de fazer uma aliança com esse Deus que cura, salva, liberta e transforma. Tem alguém nessa noite que quer renovar ou fazer uma aliança com Jesus, que ainda não fez e quer? Glória a Deus. Põe a mão no seu coração e diz assim, Senhor Jesus, nesta noite eu me coloco diante do Senhor, perdoa os meus pecados. Pai, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, para que naquele grande dia eu seja encontrado por ti. Você pode aplaudir a presença do Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero chamar os pastores que estão aptos a vir aqui na frente para nós fazermos parte da mesa de ceia. Enquanto os pastores estão vindo para cá,
Se quiser sentar-se, fique à vontade. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. Desde já eu quero parabenizar os pastores que estão na casa pelo dia do pastor, né? Parabéns a todos os pastores, ungidos, homens e mulheres de Deus, que decidiram aceitar o chamado de Cristo, aceitar o chamado de Jesus, pastorear as ovelhas de Jesus, que elas não são nossas, elas são de Jesus, cuidar deste povo, né? Lindo, tirar os carrapichos, homens e mulheres corajosos que realmente são pastores, que ladeiam conosco nesta obra. Parabéns por aceitarem, e eu agradeço vocês por serem homens e mulheres de honra, fé e atitude, que estão aqui conosco, né, nesse tempo, e em nenhum instante me deixaram sozinhos. Nem a mim, nem a minha família, eu só tenho que agradecer a vocês por serem o e Arão nesse momento na minha vida. Amém? Pastora Osília, por favor, delega as funções aí para mim, por favor. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Essa noite é uma noite de festa, amém? É uma noite de nós fazermos parte da mesa que foi instituída para nós. A ceia é do Senhor. 1 Coríntios 11, 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, não feche a sua Bíblia. Naquela noite, era Pessá, véspera da Páscoa. E Jesus então preparou a última ceia. Estava ali Jesus e os seus 12. E Jesus tirou as suas vestes, lavou os pés dos seus discípulos, enxugou os pés e disse: sejam servos, assim como eu sou. Se humilhem, assim como eu estou me humilhando diante de vocês agora. Façam o que eu estou fazendo. Jesus diz para mim e para você nessa noite: ei, façam o que eu fiz. Façam o que eu disse para vocês fazerem. E Jesus então depois que lavou os pés dos seus discípulos, se vestiu, sentaram à mesa. Estava uma mesa linda, parabéns quem ajeitou, quem arrumou a mesa essa noite. E então Jesus diz assim: um de vocês irá me trair. E acreditamos, né, que foi João que disse: quem, Jesus? Será eu? E ele disse assim: não, é aquele que pôr a mão no prato comigo, é aquele que eu vou dar o primeiro pedaço. E Jesus então pega o corpo, parte, e ele entrega o primeiro pedaço. E Judas pega no pão com ele. E Jesus olha para Judas e diz: come. Mas Judas largou, porque já estava em seu coração vendê-lo, traí-lo. E Jesus disse: vai e faz. E naquela noite, então, tendo ele dado graças, partiu e disse: tomai e comei, porque isto é o meu corpo que é partido por vocês. Fazei isso em memória de mim.
A partir deste momento, este pão deixa de ser pão, e agora, como diz aqui, não é mais pão, é o corpo de Cristo que é dado por mim e por você. E nós fazemos isso para nos lembrar que Ele entregou o corpo dele, para que hoje eu e você pudéssemos ser um, que Ele nos uniu no corpo dele. Semelhantemente também, depois de comer, tomou do cálice, dizendo: este é o cálice, o meu cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A partir desse momento, já não é mais suco de uva, agora é o sangue de Cristo, que foi derramado em meu favor e seu favor, para que fôssemos livres do pecado e da condenação das trevas, para sermos um com Ele na eternidade. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E o Senhor está trazendo claramente o discernimento ao seu entendimento nesta noite. Ele diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu que tenho que permitir ou proibir você de se achegar à mesa e comer do corpo e beber do sangue. Eu convidei aqui quem queria fazer uma aliança com Jesus ou renovar a sua aliança com Jesus, te dando uma oportunidade. Mas nessa hora eu quero que você feche os seus olhos e analise a sua vida para fazer parte dessa mesa. Analise a sua vida, analise o homem, cada um a si mesmo. Se você vai comer ou beber para a glória de Deus, para anunciar as boas novas, para viver, ou se você vai comer para a sua condenação. Há uma mesa proposta para você e um convite da parte de Jesus Cristo. Mas nós precisamos fazer isso com discernimento e entendimento do que nós estamos fazendo. Porque a partir desse momento que nós comermos deste corpo, nós estamos fazendo uma aliança com o nosso irmão. Porque, como eu disse, o corpo, o pedaço do corpo que estiver dentro de mim vai estar dentro de cada um, e nós nos tornaremos um. E quando nós bebermos deste sangue, nós estamos reconhecendo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos lavar, nos purificar dos nossos pecados. Feche seus olhos. Feche os seus olhos e fale com Deus nesta hora. É hora de você se examinar. É hora de você se examinar. É hora de você falar com Deus. É hora de você pedir perdão dos seus pecados.
Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos ao Senhor nesta hora. Eu me apresento a Ti nesta hora, Pai, como pessoa, como ser humano. Sou falho, sou indigna, Pai, mas nesta hora eu me apresento a Ti, me rendo a minha vida diante do Teu altar. Confesso os meus pecados, me perdoa, Pai, porque eu peco em todo tempo, no falar, no ouvir, em atitudes, omissões, Pai. Perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, Senhor, porque eu quero morar contigo na eternidade. Aleluia. Naquela noite, Jesus tomou o pão e, erguendo o corpo, que agora já não é mais pão, Ele diz: este é o meu corpo, que vai ser rasgado em favor da sua vida. Soberano Deus, Pai amado, gratos somos a Ti, ó Deus, pelo sacrifício do Teu Filho, que deu a vida por nós, e através do Teu corpo nós temos comunhão um com os outros. Amém. Aleluia. Da mesma forma, Ele pegou o cálice da nova e eterna aliança, o cálice do seu sangue, e erguendo, deu graças e disse: este é o meu cálice, o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado em favor de vocês. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por este cálice contendo o sangue que foi derramado na cruz do Calvário por amor de nós, o sangue da nova e eterna aliança. Pai, muito obrigado pelo seu sacrifício, pelo seu amor por nós. Nós te damos graça em nome de Jesus. E através do sangue nós nos tornamos um com o Senhor, e nós te louvamos e te engrandecemos, ó Pai. Aleluia. Diga para eles que este é o corpo de Cristo, e diga para eles que este é o sangue de Cristo. Isso é exatamente quando Deus Altíssimo o mistério de glória, Cristo em ti se revelou. Esse nome
Pode trocar o seu cálice com quem você deseja fazer uma aliança nesta noite. Nós trocamos o pão, mas nesse exato momento que estamos vivendo não podemos trocar o pão. Então você troque o cálice, de preferência com alguém da sua família, da sua casa, ou com aquele que você deseja fazer uma aliança nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Então agora coma e beba do corpo e do sangue de Cristo. Proclama tua glória, ressuscitar, se viver estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Eu é o reino, de todo nome está. Na cruz do Calvário, Ele se entregou. Ele foi crucificado, Ele foi pregado na cruz do Calvário. O seu sangue foi derramado por mim e por você. E naquele momento o véu se rasgou de alto a baixo. O véu do